Amém? Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano, o texto bíblico diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como a interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede de igual modo. Glória a Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. João Paulo, deixa eu dar aqui atrás. Senhor, por tua misericórdia, por teu amor, nos debruçamos sobre a tua palavra, Pai, pedindo que o Senhor a apliques ao nosso coração, que possamos ser edificados, Senhor, confrontados através dela. Senhor, não nos permita sair desse lugar do mesmo jeito, já que a tua palavra, Senhor, é muito poderosa para mudar as nossas mentes, o nosso coração. Te pedimos, Senhor, fala-nos, Senhor, confronta-nos, ensina-nos o teu caminho. É tudo o que queremos, Senhor, é aquilo que precisamos. Espírito de Deus, sonda corações contritos, quebrantados, também os orgulhosos e altivos, aqueles que entraram nesse lugar, ó Pai, precisando, Senhor, de se encontrar contigo. Fala com esses, por teu amor, por tua misericórdia, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje pela manhã, como eu estava dizendo, a gente teve uma manhã muito abençoada, muito edificante, uma manhã onde começamos a ter um diálogo sobre espiritualidade, sobre a vida de Jacó, como o Felipe muito bem narrou aqui. E o sermão dessa noite, ele não vai na linha de Jacó, na verdade ele está conectado com a primeira parte, o sermão introdutório que tivemos na semana passada, no domingo passado. O que temos aqui é algo interessante, o intérprete da lei, o que colocamos para tornar isso mais claro, que era de fato e verdade, como que um advogado, alguém que interpretava, que entendia, que ensinava a lei, e esse cara vem a Jesus com o intuito de colocar Jesus à prova, de provar Jesus, e então ele cai em uma armadilha de amor, ele cai em uma cilada de amor que Jesus de antemão havia preparado para ele. Ele que vem muito bem planejado, com uma pergunta muito bem formulada, vai ter a sua vida confrontada pelo amor
de Jesus. E a pergunta dele é uma pergunta que normalmente todo mundo faz, né? O que fazer para herdar a vida eterna? O que é a vida eterna? Como eu tomo posse dessa? Esse intérprete, irmão, ele sabe como se apresentar a Deus. Depois dele perguntar o que fazer para ter a vida eterna, Jesus fala para ele: o que você sabe? Como é que você interpreta a lei? E ele dá as 4 vias: olha, assim, assado, e amar o próximo como muito bem. Faça isso e você viverá. Continua, segue nessa, vai-se embora. Tu dá certo, tu já sabe. Mas ele parece que se sentiu incomodado, havia algum problema mal resolvido, e esse problema parece que é exatamente com a segunda parte daquilo que ele colocou: o amor ao próximo. E para nossa recordação, o problema desse homem, a astúcia, a malícia desse homem é tamanha. Ele não tem problema, né, de como fazer, como deve se amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Ele não tem problema com isso. O problema dele é: a quem eu devo fazer isso? Quem é o meu próximo? Foi essa pergunta que nós terminamos o sermão do domingo passado, né? E deixamos esse questionamento para a semana. Você que recebe os devocionais deve ter visto isso a semana inteira, né? É o marido, é a esposa, é o vizinho, é o pai, é a mãe, é o pastor, é o irmão, é quem é o próximo? De quem eu devo me compadecer? Com quem? Para quem eu devo exercer misericórdia? A história contada por Jesus começa em uma estrada muito perigosa, a estrada de Jericó. Na verdade, essa estrada é tão perigosa que até hoje ela é conhecida como Via Sangrenta. Jerusalém está a 900 metros acima do nível do mar, o Monte Sião. Jericó está a 300 metros abaixo do nível do mar. De Jerusalém a Jericó são 27 quilômetros de descida, íngreme. É mais ou menos como daqui, não sei, para Aquiraz. Essa é uma estrada cheia de perigos, é uma estrada de desfiladeiros, de penhascos, né? É uma estrada onde tem trechos estreitos. É uma estrada também aonde ladrões e salteadores, né, acampavam e criavam rotas de fuga. Portanto, Jesus está contando uma parábola, mas ele está colocando de fato um problema social existente. De fato, aquilo acontecia naquele lugar. Se a história é real, é uma outra questão, mas que isso acontecia era conhecido. A Pax Romana, né, a segurança nas estradas parece que não tinha dado ainda vazão, não tinha alcançado ainda a famosa e perigosa estrada de Jericó. Contextualizando, irmão, essa estrada seria mais ou menos uma viela, um beco escuro em uma região com alto índice de criminalidade na nossa cidade, né? Que talvez seja até o próprio local que a gente mora, né? Eu não sei não, mas deve ser por aqui. Seria mais ou menos aquele becozinho, aquela passagem em um local que nos dá acesso muito mais fácil, muito mais rápido a um outro local, mas que essa passagem é perigosa. Que essa passagem é complexa, é mais ou menos como que, né, você sair do aeroporto lá no Rio de Janeiro, do Galeão, e você ter que ir para a minha cidade de Niterói, e você tem que passar pela linha vermelha, né, no meio de grandes comunidades, aonde o tiro e os ataques de bandido à polícia correm solto. Eu acredito que todo carioca um dia passou pela situação de ter seu carro parado em um engarrafamento, né? E não foi por causa de acidente, é porque estava tendo tiro ali na frente da comunidade, que essa via corta no meio dela. Contextualizando essa estrada de Jericó, seria mais ou menos isso.
seria uma viela, uma via, um beco, né, escuro da nossa cidade, em uma região muito perigosa. Mas parece que essa estrada seria, embora perigosa, muito movimentada, e o caminho mais rápido entre ambas as cidades. O que a gente tem, o que o Senhor narra no verso 30, ele começa dizendo, prosseguiu Jesus dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, olha que coisa, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Isso aqui é interessante, irmão. Uma estrada muito perigosa, o que traz à tona um problema social, que é o crime, a violência, que há 2000 anos atrás já acontecia. Roubado, espancado, abandonado, deixado arquejando como morto ou semi-morto. É um problema real. E embora essa estrada fosse um tanto perigosa, como eu já disse, ela era movimentada. E Jesus continua a história dizendo que pessoas passaram e viram o homem caído. 3 pessoas. A primeira delas, verso de número 31, o sacerdote, o religioso. Diz o verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Imagine o seguinte, um sacerdote descendo, um homem desvalido, necessitado, lançado no chão, né, ensanguentado, arquejando, o sacerdote está descendo, o problema está resolvido. Pelo menos é assim que imaginaríamos. O pastor, não sei, o padre, um presbítero, um diácono, está descendo e viu um necessitado, ele vai de encontro ao carente, ao debilitado, ao necessitado, a esse homem que precisa de ajuda. Parece que o problema teria sido resolvido. Mas o que temos em seguida é que esse sacerdote, ele desvia o caminho. É mais ou menos assim, ele muda de calçada, ele passa de largo, ele passa distante do problema, ele se ausenta, né? ele se defende, ele se esquiva do problema, e vai-se embora. E aí, se nos basearmos nos costumes religiosos dos judeus, provavelmente esse sacerdote não estava sozinho, provavelmente tinha um discípulo com ele, mais ou menos assim. Se ele fosse um pastor, estava lá um diácono do lado, estava um presbítero ou um irmão, né, aspirando a alguma função, estudando e tal, um seminarista, um estagiário. Esse cara não andava sozinho. Se ele estivesse com uma comitiva, né, se ele estivesse com uma caravana, ele passou de largo. Ele não viu o problema, ele não parou, né, ele não se atentou, ele preferiu simplesmente não se envolver. E talvez você pense que faria diferente, né? Mas antes de você criar, né, antes de você ficar com raiva e fazer um juízo de valor sobre esse sacerdote, imagine como você agiria. Tente se colocar no lugar dele e se fazer a pergunta: e se fosse comigo, o que eu faria? E se fosse comigo, como eu agiria? Veja que um jovem na nossa comunidade é tomado pela mão de assaltante em uma via, em uma rua dessas nossas aí. E aí, no meio da confusão, tiros são disparados, ou não sei, uma facada, né, um golpe, e esse cara fica no chão. O que você faz? Imediatamente você abre o seu portão e você corre para cima dele, bota ele dentro do carro e
provavelmente a nossa primeira atitude é tomar o telefone e ligar para a polícia, se for essa. Se tivermos ainda alguma sensibilidade, é chamar a ambulância, é ligar para o SAMU, é tentar, entregar a responsabilidade ao Estado, a quem supostamente é de direito. E isso se nós simplesmente não ignorarmos. Vermos alguém caído, não sei, um acidentado, alguém que foi agredido, e se porventura soubéssemos que esse homem que foi agredido, que está lá arquejando, pedindo ajuda, é um bandido, o que você faria? Certamente, se a notícia chegasse na porta da sua casa, que quem está arquejando ali é um bandido, talvez você não tivesse nem saído de casa, com medo de talvez voltarem, para terminar a execução e estiverem no meio ajudando o cara. Nós vivemos em um mundo um tanto não humano, em um mundo sem sensibilidade. Eu já contei isso um pouco. Eu não morei muito tempo em favela, mas morei em favela no Rio de Janeiro, mas o tempo que eu morei em favela foi um tanto complexo para mim. Domingo pela manhã, você saía para comprar pão e a coisa mais normal no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, era você sair do beco onde você morava e as pessoas estarem caminhando como que uma procissão para ver quem era o defunto que estava embaixo da ponte. A coisa mais normal do mundo é vermos pessoas mortas jogadas no valão. É comum. Eu já vi a cena de longe de um cara vir executar o cara e esquecer alguma coisa e depois sair. Eu vi quando o cara pegou e jogou a pedra na cabeça do outro, que devia ter 11 anos de idade. De alguma maneira as pessoas começam a se tornar insensíveis à dor do outro. E insensíveis por uma série de questões, talvez por fazer juízo de valor e entender que aquele que está sofrendo mal é alguém que mereceu, é alguém que plantou, é alguém que merece colher. O problema é sério. Esse medo, o medo de abrir a porta, o medo de dar uma água, o medo de ajudar alguém. Portanto, antes de tacarmos pedra no sacerdote religioso, a gente precisa pensar no que faríamos. Talvez se fosse o nosso filho vítima, nós sairíamos imediatamente, gritávamos e colocávamos no colo e correríamos, para um táxi, para algum vizinho. Mas se fosse filho dos outros, o que a gente faria? Como agiríamos? Essa é a questão. Nós agimos muitas e muitas vezes, irmãos, bem parecido com o sacerdote e não diferente do levita. O verso 32 fala que, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. O levita, alguém também, envolvido com o templo, um outro religioso, alguém que cuidava dos afazeres do templo, vem descendo pelo mesmo caminho, e aí eu começo a pensar que provavelmente estavam se dirigindo para alguma festividade, para algum congresso, não sei, para algum dia especial dos judeus, já que dois religiosos estão passando pelo caminho, um após o outro, e o segundo, como o primeiro, ignora aquele que foi vitimado. Ignora aquele que está lançado à beira do caminho, aquele que está arquejando, aquele que está como morto, semi-morto, como o texto diz. E veja que provavelmente o problema do levita tenha sido o mesmo problema do levita, ou do sacerdote, perdão. Medo, não sei, de talvez os caras que fizeram aquilo estão por perto, olhando, vigiando. Ou pior, um problema religioso mesmo.
Já que quando você pega em Números 19, fala que aquele que toca em um cadáver, ele fica impuro por 7 dias de qualquer rito ou cerimônia. Portanto, primeiro, se o sacerdote, que pode estar se dirigindo para alguma festa, para alguma cerimônia, tocasse nele e ele estivesse morto, eram 7 dias que ele deveria ser excluído de qualquer comunhão, de qualquer celebração, de qualquer cerimônia. Para você entender, mais ou menos, irmão, supondo que você foi a um sepultamento ontem, hoje você não poderia estar aqui. Você foi lá e chorou sobre o falecido, você não poderia estar aqui, porque você estaria cerimonialmente impuro. Se fosse no caso do sacerdote, do levita, do pastor, dos músicos, a mesma coisa. Pior, porque eles são responsáveis, né, por toda a cerimônia, por toda a celebração. Portanto, ao ver ele se dirigindo, né, para a cerimônia, para a festividade, ele fala: vixe, se a gente toca nesse cara, e esse cara está morto, estamos lascados. Acabou para a gente, é melhor voltar para casa, porque a gente não pode participar da cerimônia. A gente não vai poder participar da celebração, e nós saímos de casa para essa celebração, e agora aparece esse negócio no meio do caminho. Se a gente toca e tenta ajudar, e esse cara está morto, a gente está frito. Nós somos pessoas importantes. Talvez fôssemos os palestrantes lá do lugar, talvez fôssemos as pessoas, né, das quais, né, estavam aguardando para essa festa, para essa. E se a gente fizer isso, como é que vai ser? Religiosidade. É quando o Senhor nos ensina, e muitas vezes dizendo que precisamos aprender o que Ele deseja, que é misericórdia e não sacrifício. Portanto, imagine o cara pensando, né? O sacerdote, o levita, cara, passei essa semana em consagração, passei essa semana, né, só no óleo, passei essa semana na unção, passei essa semana em jejum, passei essa semana só para essa celebração. E se a gente ajuda, se a gente toca nesse cara, e esse cara está morto, a gente está isento dela, excluído, banido, 7 dias. Tchau. Muito mais importa a minha celebração, muito mais importa os meus afazeres religiosos. Veja, essa é a lógica dos dois religiosos. Pelo menos é isso que parece, já que Jesus está confrontando um outro religioso. E para você entender como isso faz todo sentido dentro do texto, uma terceira pessoa aparece. E essa terceira pessoa é um dos mais odiados seres humanos que os judeus têm, os samaritanos, ou tinham. Em terceiro lugar, nos aparece um samaritano, diferente dos dois primeiros, que diz no verso 32, né? Ou 33, perdão. Certo samaritano que seguia o seu caminho, isso aqui é muito lindo, irmão, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Os religiosos, olha, passo para a esquerda, passa de largo. Parece que o samaritano vai vendo e ele vai dobrando o caminho para saber o que é que está acontecendo ali. Incrível isso. Diferente dos religiosos, diferente do sacerdote, diferente do levita, o samaritano vai em direção ao desvalido, vai em direção ao necessitado. O inimigo ferrenho dos judeus passa pelo mesmo lugar, e ao contrário dos judeus religiosos,
que ignoram tantos ensinamentos fazendo isso, porque o Senhor fala, né, que o necessitado e o estrangeiro precisam ser acudidos, precisam ser ajudados, precisam ser cuidados. Eu fico a pensar, irmão, o que esses caras fizeram? O que eles estudaram? O que eles aprenderam? Por que esses homens ignoraram um homem precisando de ajuda? Priorizando a sua religião, priorizando a sua crença, talvez a sua cerimônia. Sei lá, talvez não queriam sujar a sua roupa com sangue. Tem desses. Não, cara, se eu for ajudar esse cara, o meu vestido novo, o meu terno novo, o meu sapato novo, não dá, eu vou tirar o sapato para pelo menos ir sem sapato. O que passou pela cabeça desses religiosos, irmão? Certamente, o que não passou pela cabeça do samaritano. O samaritano corria os mesmos riscos que o sacerdote e o levita. A estrada era perigosa, os assaltantes poderiam estar à espreita. Ele também tinha suas celebrações. Assim, tanto o sacerdote quanto qualquer pessoa, qualquer judeu, qualquer pessoa que tivesse vida religiosa, que ainda fosse um ouvinte, um adorador, ele seria tido como impuro do mesmo jeito. Portanto, não diferente do sacerdote, não diferente do levita, o samaritano também teria as suas restrições. Mas parece que todo o ensinamento que esse homem teve na vida o levava a se compadecer. O que eu acho incrível é que os religiosos supostamente tiveram ensinamentos de Deus, bíblicos, aprenderam sobre o amor, aprenderam sobre o Deus de misericórdia, aprenderam sobre o Deus que os tirou com mão forte do Egito quando não mereciam, o Deus que os sustentou no deserto, o Deus que os supriu com pão, com água, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez tantas maravilhas. Eles aprenderam sobre isso tudo, sobre um Deus de misericórdia. Mas parece que a formação do samaritano o levava a se compadecer, o levava a olhar para a vítima e não passar por cima dela. Pensa nisso, irmão. O texto fala que ele se compadeceu, o que quer dizer que ele se colocou no lugar da vítima, ele se sentiu, ele se viu. É mais ou menos, poxa, eu passo por esse caminho e poderia ter sido eu. Portanto, ele se coloca no lugar. E olha, irmão, talvez aqui a situação comece, a ganhar peso. Ele não deu uma de moralista, porque não sei, ele poderia pensar: será que esse cara é justo? Será que esse que não está aí não é alguém que está recebendo um castigo de Deus? Será que isso aí não é um bandido? Será que ele não é um marginal? Veja que ele não sabe quem é, mas sabe que ali existe um homem, justo ou injusto, bom ou mal, certo ou errado, tanto faz. Não interessa o que esse homem fez, não interessa o que esse homem professa de fé, não interessa em quem ele acredita, não interessa isso para ele, interessa que existe um ser humano caído, arquejando naquele lugar. Ele não quer saber de quem ele é filho, ele não quer saber se o que ele está passando foi juízo de Deus, ou se ele é um marginal que foi tentar roubar e foi espancado. Ele vê uma pessoa carente de misericórdia, independente do que tenha feito. Ele vê uma pessoa que precisa de compaixão, uma pessoa que precisa de amor, uma pessoa que precisa de ajuda. Irmão, isso se parece com a gente?
Isso se parece com você? Você ajuda a qualquer um sem ver quem ele é, o que ele faz? É provável de que um homem de terno seja muito mais aceito e consiga te levar na lábia muito mais, com muito mais habilidade, com muito mais falsidade do que um maltrapilho. O que falamos pela manhã, a espiritualidade se manifesta nos conflitos. São nos conflitos aonde a espiritualidade aparece. Eu penso que a espiritualidade, ela não vai ser vista aqui, no eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Não, não vai. Você pode se encher da graça de Deus aqui, mas a espiritualidade vai se manifestar nas tribulações, nos conflitos, nas dores, nas adversidades, nas provas, nos sofrimentos. Na dor do outro, na carência do outro, na debilidade do outro, na fraqueza do outro. O que muitas vezes se manifesta aqui se chama religiosidade. O que muitas vezes acontece comigo e contigo não é espiritualidade, mas é religiosidade. E olha, irmão, pensando em religiosidade como um problema, um valor exacerbado dado à religião, a gente não precisa disso. A igreja de Jesus não precisa de mais religiosidade. A igreja de Jesus não precisa de mais norma, de mais regra. Ela precisa viver aquilo que tem e que não vive. Ela precisa ser compassiva, o que não é. Ela precisa ser misericordiosa, o que não é. Ela precisa ser amorosa, o que não é. Nós precisamos de mais amor e não de mais não. Não pode, não vai, não dá. Nós precisamos de mais fervor, de mais entrega, de mais comunhão, de mais amor, de mais generosidade. Viva mais aquilo que você acredita ser o Evangelho, aquilo que você escuta diariamente ou quando você pode nesse lugar. O que me chama a atenção é que esse homem, o samaritano, se achega, se aproxima do homem, moribundo, caído, vitimado pela ganância, pela inveja, pelo crime. E tem compaixão dele, irmão. Não me interessa o que fizeram com você. Talvez seja isso que esse cara está dizendo. Me interessa o que eu posso fazer por você. Não me interessa o que você fez para chegar aqui. Eu tenho interesse em saber no que eu posso fazer para te tirar daqui. Eu não quero saber se você é alguém, se isso é juízo, se isso, não sei o que aconteceu, se foi um raio que caiu, vindo direto do céu, mas fato é, eu sei que eu posso ter misericórdia, eu posso ter compaixão, e é o que eu vou ter. Daqui para lá não me interessa o que eu posso fazer com você daqui para lá. Eu posso lhe tirar daqui, eu posso lhe levantar, eu posso cuidar de você, é o que eu vou fazer. Eu não quero saber o que você viveu para lá. Sabe o que é interessante? Essa é a nossa história. Você, meu irmão, eu, fomos tirados do chão, da lama, do charco do pecado, da escuridão, das trevas. E ao invés de nos tornarmos misericordiosos, amorosos, caridosos,
compassivos. Escolhemos a via da religiosidade. Escolhemos a via da altivez. Nos tornamos cristãos e achamos que somos maiores e melhores do que os que não são. Não, não é verdade. Você não é melhor do que o que está lá fora. Provavelmente você só está aqui dentro é porque você é ruim mesmo, pior do que o que está lá fora, de modo que o Senhor precisava começar a trabalhar primeiro em você, primeiro em mim. O negócio era tão sério que ele começou pelos piores. Paulo se via desse jeito, o pior dos pecadores. Diz o verso 34 que, chegando-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho e colocou-o sobre o seu próprio animal. O seu próprio animal. Agora imagine que o cara está numa estrada perigosa, de inclinação de cerca de 1.200 metros, 27 quilômetros, a gente não sabe em que altura ele está, mas fato é que ele bota o homem no seu animal e continua a pé a viagem. Eita, irmão, eu acho que a gente não está disposto a tanto. Sabe que quando a gente olha para essa história, a gente pensa que o homem fez muita coisa. A gente olha para a história e pensa que o samaritano fez muito e pensa, olha, se espiritualidade é tudo isso que esse cara fez, mas na verdade ele fez uma única coisa, teve compaixão. Tudo se resume em uma palavra. A espiritualidade do samaritano se resume em compaixão. Lembra qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? Quem é? E o próximo é identificado pela compaixão. Diz o verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Parece que o cara dormiu no mesmo lugar. Parece que o cara dormiu no mesmo lugar que ele. Ele não procurou um hotel melhor. Ele não procurou uma hospedaria diferente. Ele não falou, não, eu não vou dormir com esse indivíduo, eu não vou ficar perto dele, vai que ele acorda, vai que ele me assalta, vai que ele está fingindo, vai que ele, sei lá. Tu sabe o que isso fala comigo, irmão? Olha, a gente está vivendo em um mundo perigoso, é verdade, mas esse mundo perigoso sempre foi perigoso. E nós precisamos de lembrar que você não é desse mundo. Que você não tem casa nesse mundo. Que você não pertence a essa terra, portanto você deveria ser o mais desapegado possível daqui. De fato, vivemos em uma cidade violenta. Mas de quem somos servos mesmo? Quem é que se acampa ao nosso redor mesmo? Quem é que guarda a nossa entrada e a nossa saída mesmo? Quem é que nos ajuda na fraqueza mesmo? Quem é que nos salvou, que nos santificou, que nos glorificou, que tem nos sustentado? Quem é mesmo? Então veja que coisa incompatível. Pensando que nós pertencemos a um bom Senhor, por que temos medo do mundo? Se você se tranca e se acovarda,
você está arrumando um problema para o mundo. Você é luz, você é sal. Ninguém pega uma luz e bota debaixo da cama para iluminar o quarto. A gente bota no lugar de destaque para que tudo fique iluminado. Portanto, em um tempo de violência, em um tempo de dificuldade, em um tempo onde ajudar alguém é um risco, nós não podemos nos acovardar. Nós precisamos viver Jesus, precisamos viver espiritualidade, sabendo e entendendo que existe sim um Deus, um Senhor sobre as nossas vidas, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos coloca de pé. Eu me lembro de uma palavra que eu sempre dizia, mas eu confesso que essa fé eu nunca perdi. Sempre que me diziam, olha, não vai por ali porque esse lugar é muito perigoso. Eu sempre dizia, perigoso é para o cão. Porque ou eu ando em nome do Senhor dos Exércitos, ou eu não vou. No dia seguinte, o cara não acorda indiferente para outro, porque tem gente que é assim, né? Dorme um dia em plena misericórdia, em pleno amor, aí no dia seguinte acorda com remorso. Rapaz, eu não devia ter ajudado aquele irmão, porque eu acho que vai faltar para o pão da semana que vem. Ô rapaz, eu fui daqui, agora eu estou precisando trocar daqui. O cara acorda ainda mais misericordioso que quando dormiu. Ele vai na hospedaria, ele não pega pouco dinheiro, ele pega 2 denários, provavelmente 2 dias de trabalho, 3 dias de trabalho, e fala para o cara, olha, eu estou lhe pagando para você cuidar do rapaz que eu trouxe, cuida dele para mim. Provavelmente é assim, olha, eu tenho uns negócios para resolver, e na volta eu passo aqui, se você gastar alguma coisa a mais, eu vou lhe indenizar. A conta vai ser paga por mim, eu me responsabilizo. Que coisa, irmão. Sabe que talvez a gente precise largar aquelas pedras assim que a gente agarrou na hora que a gente pensou no sacerdote, no levita, aquelas que a gente estava pronto para arremessar naqueles indivíduos que parecem não ter tido misericórdia, e pensar que esses podem ser nós. Nós, que vivemos tamanha religiosidade, sem nenhuma espiritualidade. O texto termina assim, verso 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus é extraordinário, irmão. Ele é sem igual. Ele lança para o intérprete da lei a pergunta: e aí? O que você acha? Como é que você interpreta? O cara que falou, que perguntou quem era o próximo querendo se justificar, não tinha justificativa. Ele não tinha mais o que dizer. Sei lá, ele poderia falar, não, Jesus, mas esse aí não era o período daquela festa tal, por isso que o... Mas esse daí não era... O verso 37 diz assim, ó: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Sem arrodeio, sem justificativa, sem jeitinho, sem... Essa é a cilada de amor. O texto termina Jesus falando para ele: vai
e procede tudo de igual modo. Olha para o seu irmão e fala assim: está entendendo, irmão? Olha mesmo para ele e diga assim: vai e procede tudo de igual modo. Vai. Eu concluo dizendo que o caminho da humanidade, de sermos mais humanos, é o caminho da espiritualidade. É sendo mais espiritual que somos mais humanos. É se parecendo mais com Jesus que nós somos mais humanos. E eu diria que o caminho da verdadeira espiritualidade começa, talvez o ponto de partida seja a compaixão. Nós não podemos estar alheios às necessidades pessoais e sociais ao nosso redor. Nós não podemos fechar os olhos, irmão. Cuidar do outro é ser espiritual. Ajudar o outro é ser espiritual. Lembra? Os que são fortes devem suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Espiritualidade. E precisamos ter cuidado de não nos tornarmos alienados pela religião, pela crença, valorizando a tradição acima de tudo, de maneira a estar preocupados no cumprimento de cerimônias e deveres religiosos e negligenciar princípios fundamentais da fé: amor, misericórdia, compaixão. E por fim, espiritualidade se faz com compaixão, que eu diria que é misericórdia misturada com amor. É aquele muito amor com aquele toque especial de misericórdia, ou aquela muita misericórdia com um toque especial de amor. Cristo não te salvou para que você seja um cristão. Cristo não te salvou para que você se tornasse mais um religioso. Não. Cristo lhe salvou para que você seja mais humano. Para que você seja plenamente humano. Você não tem direito de passar de largo de ninguém. Você precisa sempre estar pronto a responder àquele que te pede ajuda, e pronto a responder àquele que precisa de ajuda sem te pedir. Espiritualidade se faz em comunhão, em amor. E é o que a gente quer tentar construir essa semana. Eu penso que esse samaritano encontra Deus, ou Deus é visto em uma coisa tão simples do cotidiano. No parar e se interessar pela dor do outro. O que você está sentindo? O que eu posso fazer por você? No que eu posso lhe ser útil? Quando você olha para a história, parece que o sacerdote e o levita tinham um compromisso. Mas a história é muito clara: o samaritano não era desocupado.
Ele tinha dinheiro para pagar, ele tinha animal. E parece que no dia seguinte ele tinha trabalho a fazer. Ele tinha algo para resolver, talvez fosse um comerciante, não sei. Talvez estava indo participar de uma feira popular. Talvez ele estava tentando expandir o seu negócio e estava visitando alguns clientes ou fornecedores. Ele não era desocupado. Ele era tão ocupado como qualquer um. Mas ele teve compaixão. E a compaixão está acima da ocupação. A compaixão está acima da agenda. A compaixão está acima dos meus afazeres, das minhas responsabilidades. Um homem cheio de espiritualidade vai e procede tudo de igual modo. É o que Jesus deixa para nós. Vamos orar?